A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a pastora Cida. Eu estou de volta para trazer para vocês a terceira parte do meu testemunho, da conversão do meu esposo, como eu havia prometido para vocês. Vamos lá? Então eu quero dizer para vocês como que foi, o tempo que levou, esse período, né? Assim, não dá para falar todos os detalhes, mas eu quero contar, assim, a essência, o mais importante do que eu passei para alcançar essa grande bênção que foi a conversão do meu esposo. E eu quero começar contando aqui. Então, como eu havia falado, com 6 meses de convertida, para honra e glória do Senhor Jesus, nós nos casamos no cartório. E foi assim um tempo bem difícil para isso acontecer, né? Foram dias bem atribulados, de muitas aflições, de muito choro, mas Deus, né, nos honrou. Deus, né, honrou ali naquele momento toda a minha fé, o meu pedido, a minha oração. Deus honrou e nós nos casamos. Depois que a gente, né, já havia se casado, então o meu esposo, né, continuava bebendo muito. Como eu já havia falado no primeiro testemunho, ele bebia sexta, sábado, domingo, passou a beber todos os dias, mas eu perseverante, eu sabia que a minha luta não era contra o meu esposo, e eu lutava com as armas espirituais, e eu perseverava no meu propósito, na oração, no jejum, na palavra. E a minha oração, como eu já havia falado no outro vídeo, era no banheiro, com a cara no chão do banheiro, orando e clamando pela conversão do meu esposo. E assim, né, Deus foi honrando e foi trazendo vitórias para a minha vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, quando foi no mês de junho de 2010, foi o meu batismo. E o meu esposo não queria nem saber de crente. Não queria nem saber de crente em casa, não queria saber de chamar ele para a igreja, de nada. Mas, ainda assim, né, eu fui, me batizei, ele não foi no meu batismo, mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor não guardou meu coração para que não ficasse, né, com feridas. E eu entendia que ali eu estava lutando não contra o meu esposo, mas contra o que estava agindo na vida dele. E depois do meu batismo, foi em média de mais um ano depois, para o meu esposo começar a ir nos cultos. Ele ia bem de vez em quando tinha apresentação para o Dia dos Pais, que os nossos filhos iam fazer alguma apresentação, ele ia. Depois disso, era muito difícil ele ir na igreja. Porém, um ano após, o diabo agiu assim fortemente para haver uma separação no nosso casamento. E foi um dia assim muito difícil, um dia que eu chorei muito, muito, muito. E eu, diante do que aconteceu, talvez em um outro vídeo eu fale o fato, né, na íntegra como aconteceu. Naquele dia foi um dia de muito choro. E eu tava assim com o meu coração muito aflito, e o desejo do meu coração naquele dia, de fato, era realmente me separar. E a gente precisa ser muito sincera diante do Senhor. A gente precisa agir com o coração muito sincero para Deus, porque Deus já conhece os nossos corações. Então eu disse para o Senhor, Senhor, o meu coração hoje, a vontade do meu coração hoje é arrumar as malas e mandar ele embora de casa. Essa é a vontade do meu coração. Mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor. Então ali eu chorava e eu falava com Deus, Senhor, tira esse desejo do meu coração, porque senão eu vou fazer as malas e vou mandar ele embora, mas eu sei que essa vontade é minha, não é do Senhor. Então tira isso do meu coração. E eu chorava e eu clamava para o Senhor arrancar aquilo do meu coração. E foi de um sábado para domingo que isso aconteceu, na noite de sábado. E no domingo pela manhã eu fui conversar com meu esposo pensando que a situação iria se resolver, mas por incrível que pareça se complicou ainda mais, porque havia passado o efeito da bebida e eu esperava ali ouvir palavras diferentes, eu ouvi as palavras repetir sem nenhum efeito de bebida. Então assim, sabe assim, a dor foi muito mais profunda. E eu então falava com o Senhor e chorava muito. Foi um domingo em que eu não consegui nem almoçar naquele dia. E eu fiquei no quarto, chorando e falando com o Senhor, chorando e falando com o Senhor. E talvez hoje, meu irmão, você se encontre nessa mesma situação. Você se encontra nesse momento de choro, de dor, de falar para Deus como está o teu coração e saber que a tua vontade não condiz com a vontade do Senhor. Mas, às vezes, se a gente não buscar no Senhor, a gente vai fazer sempre as nossas vontades. A gente precisa buscar no Senhor mesmo, qual é a vontade dele. A gente sabe que a vontade de Deus não é essa. Então, eu chorei muito aos pés do Senhor naquele domingo. E eu me deitei. E assim, primeiro eu me ajoelhei, né, chorando, e falando, e orando. E de repente me deu um sono. E eu deitei chorando e falando com o Senhor, que o travesseiro ficou molhado. E ali eu dormi. E eu pedia muito pro Senhor, Senhor, arranca essa dor do meu coração. Parecia assim que tinha
cravado uma faca no meu coração. E aquela faca estava ali, sabe, e não saía. Era uma dor muito grande, sangrava o meu coração. E eu disse, Senhor, arranca de mim essa dor. Senhor, arranca de mim essa dor, porque eu não aguento mais. E eu clamava ao Senhor, tira de dentro de mim. E eu dormi. Amados irmãos, quando eu acordei, era no domingo, após o almoço, só que eu não havia almoçado. E naquele dia também meu esposo não almoçou. E aí, quando eu acordei à tardezinha, eu estava leve. Eu respirava e eu não sentia dor, porque assim, até para respirar, doía no meu coração. Era uma dor profunda dentro de mim. E aí, eu acordei, eu respirei e eu não senti dor. E eu respirei novamente, eu não senti dor. E eu falei, Senhor, o Senhor arrancou a dor do meu coração. O Senhor tirou toda a dor do meu coração. E o Senhor curou o meu coração em um momento de sono, né? E eu havia clamado muito para o Senhor fazer isso. Tirou todo o meu desejo de separação, tirou todo o meu desejo de arrumar as malas dele e mandar embora. Deus é muito poderoso. Quando a gente rasga o coração na presença dele, quando de fato nós pedimos para o Senhor que isso sai de dentro do nosso coração, Deus faz. E aí eu vivi aquela experiência sobrenatural de dormir com aquela dor imensa e acordar sem aquela dor. Então eu chamei o meu esposo para conversar. Mas assim, antes de chamar ele para conversar, eu orei ao Espírito Santo e falei, Espírito Santo de Deus, me dê sabedoria, me dê discernimento, coloca as palavras na minha boca, não deixe que eu fale nada de mim mesma. Senhor, que eu possa falar palavras que venham do Senhor. E eu fui orando, e aí eu chamei meu esposo para conversar. E aí eu fiz tudo diferente. Ele já havia repetido as mesmas palavras e eu então chamei ele e eu falei que eu estava perdoando ele de tudo que ele tinha falado, mesmo que ele não havia se arrependido, como ele tinha dito, mesmo que ele continuava confirmando as palavras que ele havia dito, ainda assim eu perdoava ele por tudo que tinha falado e que eu também pedia perdão para ele. Perdão porque eu havia tido muita raiva dele daquela noite de sábado para o domingo. Eu havia chorado muito por causa do que ele tinha falado, mas eu tinha orado e o Senhor tinha limpado meu coração e eu estava perdoando ele, eu estava pedindo perdão para ele e que eu amava muito ele e que eu jamais iria disputar ele com aquilo que ele havia falado. Então eu pedi perdão, eu me humilhei, eu beijei o meu esposo, eu disse que eu amava e que eu jamais iria fazer uma disputa entre o que ele havia pedido para mim e que eu não queria perder ele. E então, Deus agiu fortemente naquela tarde. Foi assim a tarde da minha vitória, onde o diabo queria derrotar o meu casamento, mas para honra e glória do Senhor Jesus, ali foi a minha tarde da vitória. Eu beijei o meu esposo e eu fui tomar um banho e quando eu voltei do banho, ele falou bem assim, eu também vou pro culto hoje. E a partir daquele dia, todos os domingos, ele não deixava de ir pro culto. Ele bebia, ainda não tinha se convertido, ele bebia até umas 2 horas da tarde e depois ele falava assim, eu não vou beber mais porque eu tenho que ir pro culto. E ele não bebia. E eu não brigava, eu não falava nada. Eu ganhei o meu esposo na oração, no choro nos pés do Senhor, mas no silêncio diante daquilo que acontecia dentro da minha casa. Então eu deixava, ele bebia até 2 horas da tarde, ia para a igreja com bafo de cachaça, porque bebia até as 2 horas da tarde, eu não falava nada. Por quê? Porque o tempo em que ele não estava indo, né, esse processo até ele começar aí levou em média de 1 ano. E esse 1 ano onde ele ainda não ia para a igreja, eu sentava na cadeira e a cadeira do meu lado, eu colocava a minha bolsa e eu dizia para o Senhor, aqui é a cadeira do meu esposo. Espírito Santo, traz o meu esposo. Eu preciso dele do meu lado. Aqui é o lugar dele comigo. E eu profetizava que aquela cadeira era a cadeira do meu esposo. E eu já havia ouvido uma história, né, de alguém que tinha feito isso. E eu peguei aquilo e coloquei em prática na minha vida. Então, todos os cultos eu guardava a cadeira do meu esposo. E se alguém chegasse, tem alguém sentado aqui? Ah, meu esposo, que é a cadeira do meu esposo. E eu acreditava e eu confiava que o meu esposo iria estar ali do meu lado. Então, depois de 1 ano, ele começou. Então, aquela cadeira já não estava mais vazia. A minha bolsa já não estava mais ocupando aquele espaço. Era o meu esposo que estava ali. Ainda que bebia até as 2 da tarde, eu dava glória a Deus, porque o meu esposo estava ali. Se a gente não buscar sabedoria no Senhor, a gente vai ficar brigando, porque está bebendo, porque é dia de ir para a igreja, porque não pode beber, não pode chegar na igreja com bafo de cachaça. Minha irmã,
Meu irmão, se você está passando por uma situação parecida com essa que eu estou te contando, do testemunho da minha vida, eu te peço, busca sabedoria no Espírito Santo de Deus, não vai brigar, deixa Deus agir, não atrapalha o agir de Deus. O nosso Deus é poderoso, Ele pode, num piscar de olhos, fazer com que isso que a pessoa que está com você pare de fazer. Mas se Deus não agiu assim, então há um processo. Nós precisamos respeitar o processo de Deus. E ali, eu com toda a sabedoria que o Espírito Santo de Deus me dava, eu não brigava, eu não falava nada, eu estava ali do lado dele. Eu não fazia cara feia, eu não agia com indiferença. Eu estava ali, somando junto com ele, como auxiliadora, como adjuntora, junto com meu esposo. Então passou-se depois disso mais um ano que ele estava na igreja. Houve então um encontro que a igreja sempre fazia, encontro com Deus. E neste encontro com Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, o meu esposo aceitou ir, porque sempre a gente convidava e ele dizia não, eu não quero saber desses encontros. E a gente, assim, a família, grande parte da família já havia passado, os nossos filhos, eu, a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, assim, já a grande parte tinha passado por este encontro, porém ele não aceitava. E no começo, né, eu ia, o primeiro encontro eu fui para receber, o segundo encontro eu já fui para trabalhar, e aí ele não ia, sabe, ele não ia na chegada, ele não estava nem aí quando a gente ia para o encontro. Mas ele chegou o dia dele de ir para o encontro. Para a honra e glória do Senhor Jesus, ele foi. No final do mês de março e chegou no dia 1º de abril. Eram 3 dias. E aí ele foi para esse encontro com Deus. Nossa, como eu fiquei feliz. Como eu orei ao Senhor para que Deus tocasse no coração dele, quebrantasse aquele coração que era tão duro. Como eu orei ao Senhor para que Deus, né, fizesse ali, né, o milagre, a obra do Senhor na vida dele. E o que aconteceu? No dia 1º de abril ele chegou deste encontro. E quando ele chegou do encontro, isso foi no ano de 2011, foi quando ele começou em 2012. Foi no dia 1º de 2012, quando ele chegou deste encontro. E aí eu fiz tudo que eu poderia fazer, eu mandei cartinha, eu mandei presente, eu, sabe, fui atrás de várias pessoas da família e amigos para pegar cartinha, para fazer um correio maravilhoso para ele. E aí quando ele foi receber o correio, né, dele, quando ele foi receber as correspondências dele, ele ficou impactado. E aí ele chorou muito. Por quê? Porque quando eu fui, ele desprezou, mas ele não conhecia o Senhor Jesus. E eu já conhecia o Senhor Jesus, então eu não poderia agir da mesma forma como ele agiu, eu não poderia querer descontar aquilo que ele fez. Não, eu tinha que fazer diferente, como alguém sarada, que conhece o Senhor Jesus, que está conquistando o seu esposo para Jesus. Então, eu preparei o melhor correio que eu pude preparar. Eu fiz a carta dos sonhos para ele. E quando ele foi ler a minha carta, ele conta que ele saiu e ele foi para um campo de futebol que tinha para ler longe de todo mundo. E ele chorou muito. Principalmente porque ele lembrava o quanto ele desprezou nos encontros que eu fui trabalhar, que eu fui receber, e ele nunca havia mandado um bilhete sequer. E ali ele viu, né, o tamanho do meu amor, sabe, de preparar tudo para ele. E ele ficou assim maravilhado, foi impactado com aquele correio, fechou com chave de ouro. E na chegada dele na igreja, quando ele chegou na igreja, e assim, eu ansiosa, né, para ver a chegada dele, convidei tantas pessoas para estar na chegada dele, inclusive o meu irmão, que eu havia falado no outro testemunho, acho que na segunda parte do meu testemunho, que disse assim, que o dia que o meu esposo aceitasse Jesus, ele também aceitaria. Que o dia que o meu esposo batizasse, ele também batizaria, porque assim, ele duvidava, né? Porque o meu esposo era o impossível aos olhos humanos. E aí, então, o meu irmão estava lá na chegada do meu esposo. E de repente, o pastor faz o apelo, né, para quem que queria ir lá confessar o Senhor Jesus, e o meu esposo vai. E para honra e glória do Senhor Jesus, o meu irmão também foi. Glória a Deus! Ele achou que aquele dia era impossível, né, de acontecer, mas nada é impossível para o nosso Deus. E o meu irmão também foi. E então os dois aceitaram Jesus no mesmo dia, para honra e glória do Senhor Jesus. E foi um dia assim muito, muito, muito feliz da minha vida. E aí o meu filho havia feito um propósito. Porque 2 pessoas, 2 pastores haviam falado para o meu filho que ele seria a pessoa que Deus usaria para ganhar o meu esposo para Jesus.
independente de todo, sabe, de todo o processo de esposa, de sabedoria de esposa, de oração, de jejum, de meditação na palavra, o meu filho, ele foi assim, sabe, o meu filho caçula, ele foi assim a chave fundamental para tudo isso. Então ele entendeu isso porque a gente mora aqui em Rondonópolis, Mato Grosso, e o meu filho foi em Mato Grosso do Sul, na Sonora, e lá ele ouviu de um pastor que nunca tinha visto ele, perguntou quem estava com ele, era o meu irmão e a minha irmã, e chamou então os tios, né, o meu irmão e a minha irmã, e eles foram lá e ele disse assim, essa criança, ele era criança, tinha 12 anos de idade, nem 12 anos ainda, tinha acho que 11 anos na época, essa criança será usada para que o pai seja resgatado para o Senhor Jesus. E isso, o nosso pastor havia falado isso também para mim um dia, que o Henrique, o meu filho caçula, seria usado para resgatar o meu esposo para Jesus. E a gente não entendia como, né? E aí lá também ele recebeu essa mesma profecia, onde ele não conhecia ninguém, ele recebeu a mesma profecia. Então o meu filho tomou a decisão. Um ano depois, né, que a gente já estava indo para a igreja, no dia 1º de janeiro ele tomou uma decisão. A partir de hoje, eu só vou tomar tereré quando meu pai aceitar Jesus. E então, o meu filho, assim, crente, acho que o maior passatempo deles é fazer uma roda e tomar tereré, tocar violão, adorar o Senhor, né? E ali o meu filho preparava tereré para os amigos, mas ele não tomava. Porque ele estava orando pela conversão do pai, para que o pai aceitasse o Senhor Jesus. E então passou, dia 1º de janeiro ele fez o propósito, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando foi no dia 1º de abril, o meu esposo aceitou Jesus. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, 3 meses depois, o meu esposo estava lá aceitando o Senhor Jesus. E naquele dia, né, o meu filho, assim, a alegria dele foi tão grande de ver o pai aceitando Jesus, eu falo, né? E a alegria dele foi tão grande de poder voltar a tomar tereré, que ficou na balança, né? Quanta alegria das duas coisas que ele, sabe, estava se alegrando ali de tanto, de ver o pai aceitando Jesus, também de voltar a tomar o tereré que ele tanto gosta. E aí quando chegamos em casa, depois desse culto, né, o meu filho correu e foi preparar um tereré, e já era um pouco tarde. E aí o meu esposo falou assim, mas o Henrique tomando tereré uma hora dessa? Aí eu fui contar para ele que o Henrique havia feito um propósito, e que havia 3 meses que ele não tomava tereré, e que ele só iria voltar a tomar tereré no dia que ele aceitasse o Senhor Jesus. Então, assim, ele, né, chorou, se emocionou de saber que o Henrique estava pagando um preço, né, para que ele, né, se convertesse. E para a honra e glória do Senhor Jesus, então, no dia 1º de abril do ano de 2012, o meu esposo, então, aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E ali, então, ele começa a ir em todos os cultos, ele começa a meditar na palavra, porque, assim, eu acho que até falei no vídeo anterior que o meu esposo nunca havia lido a Bíblia. Ele não conhecia nada da palavra do Senhor. E então, eu tentava evangelizar o meu esposo com uma Bíblia que o Henrique, nosso filho caçula, tinha dado para ele de presente. Então, assim, eu achei que era uma boa estratégia para Dia dos Pais, ele dar de presente aquela Bíblia para o pai, porque ele iria valorizar mais do que se fosse eu, né? Porque era uma criança que estava dando e tal, ele iria valorizar mais. Então eu comprei uma Bíblia, o meu filho escreveu com a letrinha dele, fez uma dedicatória para o pai e deu aquela Bíblia de presente. E quando foi passados uns dias, assim, eu fui buscando no Senhor discernimento, sabedoria de como evangelizar o meu esposo. E Deus foi me dando estratégias. Então eu acordava bem cedinho, ia pro escritório orar, e aí eu colocava na mesa dele, eu colocava um bilhetinho dentro da Bíblia, naquela página, com o versículo anotado, mas vamos supor, eu colocava lá em Mateus, eu colocava assim, MT 12, versículo 8, por exemplo. E eu achava, né, no meu entendimento, que estava aberto na página de Mateus, na página do capítulo 12, que ele só iria olhar lá o versículo e ler, no meu entendimento, algo muito lógico, né? Então eu colocava ali, eu colocava sempre uma frase de amor, eu te amo, você é importante para mim, sabe? Sempre colocava alguma coisa assim e deixava ali. E ele chegava, quando ele sentava na mesa dele, a Bíblia estava aberta na mesa dele, com aquele bilhete cheio de coraçõezinhos e com aquela passagem escrita. Ele, com zero de entendimento da Bíblia, ele olhava aquele MT na página do livro de Mateus, na página do capítulo 12, ele ia lá e ele falava, meu Deus, aonde é que tem Mato Grosso na Bíblia? Ele não sabia o que era MT.
para LMT era Mato Grosso, e ele ficava procurando aquilo que já estava aberto ali na página. E eu não sabia, então assim, foi uma batalha para ele até descobrir as iniciais lá dos capítulos, né, dos livros. Ele foi um tempo que ele levou, mas ele foi aprendendo através desses bilhetes de amor, com muito carinho, com muita oração. Ele foi lendo a palavra e ele foi começando a conhecer coisa que ele nunca tinha feito antes. Ele começou a conhecer, então ele começou a participar e começou a ter aquele primeiro amor por Jesus. E passou-se mais um ano. Ele, né, não quis batizar de imediato, ele só confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele e continuou indo para a igreja. Só que aí ele já não ia mais só aos domingos, ele já passou a ir aos outros cultos também. E começou já também a parar de beber. Ele foi parando de beber também. E aí ele falou assim, eu vou tomar vinho, né? Aí de repente ele viu que não ia mais querer tomar vinho também. E assim aos poucos, olha, tudo foi no agir de Deus. Eu não interferi, eu não briguei, eu não fiquei falando, porque a mulher que fala muito, ela se torna rixosa. Se a mulher não tiver sabedoria, ela estraga o trabalhar de Deus na vida do esposo. E assim também o esposo que não tem sabedoria estraga o trabalhar de Deus na vida da esposa. Então a gente tem que aprender a orar, entregar para o Senhor e deixar Deus agir, deixar Deus trabalhar. E assim eu fui deixando. E passou mais um ano, então no dia 31/3, olha bem, no dia 1º/4 de 2012, ele aceitou o Senhor Jesus. E no dia 31/3 de 2013, faltando um dia para completar um ano, ele se batizou para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí então, né, o meu esposo já estava firmado na presença do Senhor, desde então ele não bebia mais, as práticas que ele tinha já foi mudando, a Bíblia ele já passou a ler a Bíblia e entender, coisa que ele nunca tinha lido, não tinha entendimento nenhum. Deus começou a revelar para ele, né, a palavra do Senhor começou a ser revelada para ele, e eu andava debaixo de uma palavra. No começo da minha conversão, eu fui em um congresso na capital, aqui em Cuiabá, e nesse congresso Deus falou fortemente ao meu coração. Deus havia falado que a minha família era uma família de pastores. E quando Deus me disse que a minha família era uma família de pastores, assim, a minha mente já começou a ir nos meus irmãos, que eu via neles, né, como pastores. E na hora que eu comecei a imaginar os meus irmãos, o Senhor me trouxe à minha mente. Não. Quando ele disse para mim, a minha família estava falando para mim, comigo. E eu estava pensando já nos meus irmãos. Ele disse, você, o teu esposo, os teus filhos e as esposas dos teus filhos. E ali eu recebi aquela palavra do Senhor muito forte no meu coração. Eu guardei aquela promessa do Senhor. Eu guardei aquela palavra no meu coração e eu caminhei debaixo dessa palavra. Então, quando os meus olhos enxergavam totalmente contrário àquilo, eu lembrava da promessa de Deus e eu sabia que Deus iria cumprir a promessa dele na minha vida, na vida da minha família. Então, no meio do ano, no ano de 2018, no meio do ano, eu e meu esposo fomos consagrados a pastores e o meu filho caçula a diácono, no meio do ano de 2018. E no mês de agosto nós iniciamos a nossa missão ministerial à frente, né, da igreja, como pastores, né, da igreja Cristo nos Lares. Nós iniciamos no mês de agosto de 2018. Então nós temos 4 anos que estamos à frente de um ministério. E o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem, nos direcionado nesses 4 anos. E para a honra e glória do Senhor Jesus, os meus 2 filhos são casados. Né? O meu filho mais velho é presbítero, o meu filho mais novo é diácono, as minhas noras são diaconisas e ministram a palavra do Senhor. Os meus filhos, o Éricles, o meu primogênito, ele toca bateria, ministra a palavra. O meu filho caçula, o Henrique, ele toca... um pouco de cada coisa, ele toca violão, ele toca guitarra, toca teclado, toca baixo, um pouco de cada coisa, ministra a palavra do Senhor e eu vejo a cada dia a promessa de Deus se cumprindo na minha família. E quando as minhas noras, né, vieram conversar comigo para namorar com os meus filhos, quando eles vieram conversar comigo, eu disse tanto para uma quanto para outra, né, e por incrível que pareça, as duas são 2 irmãs. Os meus 2 filhos casaram com 2 irmãs e elas vieram conversar comigo e eu disse, né, você está disposta a atender o chamado daquilo que Deus tem na vida do meu filho e na vida da esposa? Porque Deus me disse que os meus filhos e as esposas dos meus filhos são pastores. Então vocês estão dispostas a isso? E todas 2 disseram sim, né? E elas sabem do chamado de Deus, sabem que não é eu, mas é o Senhor
É o Senhor que tem promessa na vida deles. Então, eu vejo a cada dia se cumprindo. Quando eu vejo eles ministrando a palavra, eu fico assim muito feliz porque eu vejo que é a promessa de Deus. Aquilo que Deus havia me prometido lá atrás e eu guardei no meu coração. Então, não sei qual a promessa que Deus tem feito na tua vida, meu irmão, minha irmã, mas eu te digo, guarda no teu coração. Não deixa que as circunstâncias arranquem a promessa de Deus da tua vida. Não deixa que aquilo que está acontecendo neste momento te desfaleça na tua fé. Não, se firme nessa palavra, se firme nessa promessa. Guarda no teu coração, porque no tempo de Deus, na hora certa, Deus não tarda, Deus não falha, Deus trabalha no tempo certo. Vai acontecer. Você só precisa perseverar. Por quê? Porque para a honra e glória do Senhor Jesus, Ele me ajudou a perseverar. E eu perseverei. E eu então alcancei a promessa de Deus na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, que eu vejo a cada dia Deus cumprindo um pouco mais daquilo que Ele havia prometido. Deus é fiel. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Mesmo quando a gente é infiel, Deus continua sendo fiel. A fidelidade de Deus não depende da nossa fidelidade. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. E eu espero, meu irmão, minha irmã que está ouvindo este testemunho, eu espero que venha edificar a tua fé, que venha te fortalecer nesse dia, que talvez você esteja passando por situações parecidas, ou seja com o marido, ou seja com a esposa, ou seja com os filhos, ou seja com o pai, com a mãe, não sei com quem você está passando por algo parecido, mas que você venha encontrar força através desse testemunho, que você venha encontrar a força que você precisava para continuar a tua caminhada. Não desista, não pare, não retroceda, permanece, persevere até o fim, porque Deus vai te entregar a vitória na sua mão, assim como Ele entregou nas minhas mãos, e tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Eu quero te pedir, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Esse canal é um canal de testemunhos. Após essa terceira etapa do meu testemunho, nós vamos agora começar com os testemunhos dos irmãos. Então, se você tem um testemunho e você quer que eu conte ele aqui no canal, você pode escrever, você pode mandar pelo e-mail que já está aqui na descrição do vídeo. Você pode mandar o teu testemunho que eu vou estar contando aqui o que Deus fez na tua vida. E se você é da minha cidade de Rondonópolis ou de uma cidade próxima, você pode vir até aqui. Nós vamos ter um cenário maravilhoso para estar com você, para falar do teu testemunho, num bate-papo bem legal, bem descontraído, para engrandecer o nome do Senhor, para glorificar aquilo que Deus fez na tua vida, porque Deus é poderoso e Ele tem feito muitos milagres. Eu sei que todos que estão ouvindo este vídeo têm muitos testemunhos para contar, tem muitos milagres para falar do que Deus fez. Então, você que tem o seu testemunho pode escrever, ou se você mora aqui perto, vamos participar junto comigo, né, num bate-papo bem legal, ok? Se você gostou desse vídeo, se edificou a tua vida, deixa seu like para dizer que você gostou. E se possível for, compartilhe com mais pessoas. Talvez neste momento você está lembrando de alguém ou de algumas pessoas que precisam ouvir esse testemunho para se fortalecer, para permanecer na caminhada, para não desistir da bênção, daquilo que Deus prometeu. Talvez está tão perto da vitória, mas a vontade vem para desistir, igual veio para mim também, né? A vontade de separar. Mas eu clamei ao Senhor e Deus me honrou. Nos meus choros nos pés do Senhor, Deus me atendeu. E que Deus possa atender você também, meu irmão, minha irmã, que está ouvindo essa mensagem. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.